Oi para você que acompanha aqui o Jornal Repórter Diário em seu canal online, a RDTV. Estamos juntos mais uma vez, sempre trazemos bate-papos interessantes com pessoas que têm conteúdo, que têm o que falar, especialmente sobre a nossa região do Grande ABC, onde circula o Jornal Repórter Diário. Esse bate-papo de hoje você vai ver na edição impressa também reproduzido em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Eu converso com Dalila Teles Veras, que é responsável pela livraria e editora Alfarrábio, que está completando 25 anos. Seja bem-vinda, Dalila. Muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-la para falar desse espaço, que não é simplesmente uma livraria, não é somente uma livraria, uma editora, é um espaço cultural, é um espaço para o pensamento, para um olhar sobre a arte aqui na nossa região do Grande ABC. Repórterdiario.com.br, lembrando, o vídeo fica disponível e depois também para o compartilhamento em nossas redes sociais, como por exemplo o YouTube e o Facebook do Jornal Repórter Diário. Essa celebração de 25 anos, ela é marcada sobretudo por uma exposição que é Alfarrábio, um quarto de século, na Casa do Infinito. Queria que você falasse um pouco desse evento, Dalila. Bem, a festa já ocorreu, foi no último sábado, dia 4. Eu digo festa, mas esta festa pode ser traduzida por encontro. Tradicionalmente, reunimos os frequentadores da livraria, os amigos, nunca deixamos de celebrar o aniversário da livraria. E desta feita, a Luzia Maninha, que é minha cunhada, minha colaboradora desde o início e tão envolvida com a livraria quanto eu, teve a ideia, idealizou a exposição, porque 25 anos não é tão pouco. É uma data bastante significativa, um quarto de século, e ela idealizou essa exposição que conta, através de documentos, objetos, livros, matérias de jornais, originais, a história da própria livraria. Então, ela se divide num muro de lambe-lambes. Essas imagens foram digitalizadas. Este muro é externo à livraria, ele já se tornou um muro, é uma arte pública, porque a gente vem constantemente renovando esse muro. Então, começa com este muro e internamente várias paredes são ocupadas com esses documentos. Está bastante interessante. É claro que foi preciso fazer um enorme recorte, porque a história é muito grande, os documentos são incontáveis. Isso deu um trabalho imenso, mas valeu a pena, foi muito interessante. Aliás, você falando isso, essa história dos documentos e do acervo que vocês têm, eu falei aqui de não ser somente uma livraria e uma editora. Vocês fomentam cultura, né? São fomentadores de cultura no ABC e contribuem muito para o resgate da história, da memória. Você diria que não só de Santo André, de toda a região, Dalila? Não, com certeza. Não existe essa fronteira, digamos assim. A livraria é frequentada por pessoas de todas as cidades e já ultrapassou, inclusive, as fronteiras da região. Não fisicamente, mas, enfim, ela já foi matéria de jornais de outros estados, do exterior, inclusive, porque são raros os espaços, e livrarias de rua, então, nem se fala, não temos mais livrarias de rua. Na verdade, o Alfarrábio, como os frequentadores o chamam, sim, ou mais intimamente o Alfa é um espaço, né, que foi idealizado desde o início para ser muito mais do que uma livraria de livros usados, que ela de fato é. Mas não apenas isso. A livraria ela foi pensada justamente para sustentar a atividade cultural, né? Nunca sustentou. Eu sou uma empresária absolutamente fracassada, mas não importa. De alguma maneira a gente trabalha com livros, temos um acervo de qualidade, enfim. E somos editores também. Não editores no sentido, digamos, convencional, que estamos aí para ganhar dinheiro com livros. Não, somos nanicos mesmo, assumimos essa condição de nanicos como uma espécie de realmente afirmação de contracorrente. Nós não queremos ser mega, nunca imaginamos. Então, num mundo onde tudo parece que tem obrigação de ser muito grande, nós queremos continuar pequenos. Mas somos pequenos, mas representativos. Exatamente.
Somos pequenos no sentido de que, comercialmente falando, né? Mas como espaço cultural, ele vem cumprindo um papel que eu diria único na região. Eu não conheço nenhum espaço que faça o que a gente faz. Sem dúvida alguma, e você não precisa se definir como uma empresária fracassada, você é uma resistente mesmo. Não, você... eu sou uma ativista cultural, eu prefiro assim. Acredita mesmo. Eu prefiro assim. O Alfarrábio, quando nós idealizamos o Alfarrábio, não havia absolutamente nada, não havia SESC, não havia nenhum espaço na cidade, nem na região, que a gente pudesse fazer o que viemos a fazer. Aberto ao pensamento. Aberto ao pensamento, à veiculação de ideias, porque é também um espaço de debate constante. Eu, por exemplo, eu coordeno o Fórum Permanente de Debates Culturais, que existe há 10 anos. Em novembro nós completaremos 10 anos ininterruptos. E essas pessoas que vêm de todas as cidades se reúnem uma vez por mês na livraria para discutir políticas públicas da cultura. A gente tem feito um papel de cobrança junto às administrações, enfim. Era isso que eu ia perguntar. Embora exista esse espaço para o debate das políticas públicas, vocês contam ou não contam com o apoio dos governos? Não, Como funciona esse entrosamento com os organismos culturais, aqui as secretarias de cultura? Não, a gente nunca pediu nada e também nunca nos ofereceram nada. Na verdade, talvez tenha sido melhor assim. Temos uma independência crítica muito grande. Não uma independência no sentido de crítica pela crítica, não. Uma crítica construtiva, temos nos inserido na discussão cultural, não só das cidades, mas de outras cidades, então isso talvez seja até melhor, né? Nós não temos realmente... Somos, eu acho, não, tenho certeza, que o Alfarrábio hoje é um espaço de utilidade pública. Poderíamos ter, sim, alguns incentivos. Eu não pediria... Como, por exemplo, um abatimento de IPTU, alguma coisa nesse sentido? Isenção, eu diria, de IPTU. Eu acho que um espaço que é de utilidade pública, ele não precisaria. As igrejas não pagam IPTU. Por que eu tenho que pagar IPTU? Mas pago, religiosamente pago. Então, seria muito bem-vindo políticas da cultura que nos beneficiassem de formas indiretas, não que me dessem dinheiro, que eu nunca pedi nem pediria, mas existiriam outras formas de incentivar, de parcerias realmente, de divulgar o espaço, que já prometeram tantas vezes e nunca cumpriram isso plenamente. E precisamos tanto, Dalila, até tivemos recentemente a secretária de Cultura de Santo André, Simone Zarate, do novo governo Paulinho Serra. O vídeo está em nosso canal, disponível na RDTV. E nós falávamos sobre isso, sobre a carência de espaços em Santo André. A gente tem teatros fechados, Conchita de Moraes, Cine Teatro Carlos Gomes fechados. Hoje praticamente só o SESC, o Teatro Municipal para a realização de grandes eventos, espaços como o Alfarrábio voltados para o pensamento, para a reunião de ideias, para o lançamento de livros, que a gente nem falou ainda. Sim. Não temos. É verdade, há uma carência muito grande de espaços desburocratizados, espaços menores, onde as coisas possam circular com mais facilidade, não é? Então, não temos. E eu não me sinto, para você ter uma ideia, eu acho que esta festa que a gente realiza, eu e a Luzia, anualmente, é uma forma de nós nos convencermos, porque a coisa é tão poderosa, aquelas pessoas todas são... Certamente, umas 150 pessoas passaram sábado pela livraria, no último sábado. E essas pessoas levam uma energia tão fabulosa lá, não é um evento social, é diferente. As pessoas que frequentam a livraria, ao longo desse tempo todo, mesmo os mais recentes, elas adquirem um sentimento que eu chamo de pertencimento. Elas estão ali porque elas pertencem de alguma maneira àquele espaço. Elas já mostraram sua arte, elas já discutiram, elas já fizeram circular seus livros, seus quadros, sua música. E aquilo é uma casa dessas pessoas. É a difusão do pensamento, dessas ideias. É o lugar do encontro. Então, a energia que a gente recebe em momentos como esse é muito poderosa. Então, isso faz com que a gente não desista. Mas eu já me assei, desisti muitas vezes. Eu ia até deixar para o final essa pergunta, mas já que você tocou nesse ponto,
A gente vê, por exemplo, Dalila atualmente, embora você tenha colocado aqui que o objetivo nunca foi ser mega, nunca foi ser grande e tal, o mercado editorial passando por enormes desafios, e eu falaria até das grandes, por exemplo, Livraria Cultura. Hoje se fala numa possível venda da Livraria Cultura, na dificuldade aí em pagar editores, atrasos em pagamentos, FENAC anunciando saída do Brasil, um país que impõe aí também uma série de impostos e de condições surreais que só os fortes sobrevivem mesmo. Diante do que você vê acontecer com gigantes como esse, como você imagina os próximos 25 anos? Que desafios você visualiza para o Alfarrábio? Olha, eu não tenho nada a ver com estes gigantes e nem me identifico com eles. Isso de ser vendido, comprado... Eu falo de mercado. Mercado é capitalismo. E eu não compactuo com esse tipo de coisa. Como eu já disse, eu não vivo de metas, eu vivo de prejuízos e muito bem, tranquilamente, isso não me afeta, porque é um projeto de vida, é diferente, por Entendi. isso que eu não posso me comparar a eles. Mas o que há é a falta de compromisso que já existiu com editores e livreiros antigos, como, por exemplo, a própria Siciliano, que hoje pertence a um grupo internacional e que é desfigurada, passam a vender outras quinquilharias que não são mais os livros, não tem pessoas especializadas para atender o público, a cultura, que já foi uma grande livraria, não é mais, e isso faz parte de um processo que é inerente ao capitalismo, aos grandes negócios. Eles vão sendo engolidos pelos grandes conglomerados. Você diria também dessa transformação que a gente vê com o advento da tecnologia desesperada, desenfreada? E não só esses mega visam unicamente o livro. Eles não têm compromisso nenhum com a cultura nacional. Nenhum. Tanto que o primeiro grupo internacional que vem aí, vende-se porque dá muito lucro e acabou-se. Não é que não se vende mais... Compensar o prejuízo. Não é que não se vende mais livros. É só baixar um pouquinho o lucro que as pessoas entram em desespero. Entendeu? Então, isso faz parte do sistema. Eu vejo isso com muita naturalidade. Não me surpreende nada que estas livrarias... Não existe mais um livreiro, nem um editor, como o José Olímpio, por exemplo, que fez tanto pela literatura brasileira, que publicou todos os grandes escritores do século XX brasileiros, sem visar lucro. Ele sabia que um Jorge Amado, que um José Lins do Rego, que um Érico Veríssimo não iriam vender o esperado, mas ele editava a si mesmo. Né? Então, essas pessoas desapareceram. Depois venderam muito, mas ele acreditou. Sim, acreditou. Ele investiu, porque era um homem de visão e um homem que tinha um compromisso com isso. Hoje não há mais. Hoje existe compromisso com o lucro e não com a cultura. Esta é a grande diferença. O nosso projeto é um projeto de compromisso, um projeto cultural, um compromisso conosco mesmo. Eu sou escritora, então eu tenho um compromisso com a literatura brasileira, não é? E eu também me empenho muito com a literatura. E nos próximos 25 anos, você acredita que, aí a gente focando nesse cenário do Alfarrábio, do que você desenha, como você visualiza esses 25 anos? Bom, com a rapidez destruidora que nós vivemos, eu não faço nem ideia dos próximos cenários. Eu não viverei certamente mais 25 anos, porque eu já completei 70 anos e viver até os 95 seria algo muito especial. Pode ser? Pode ser, mas não faço planos a tão longo prazo. Não sei quanto tempo. Eu nunca fiz planos, sempre fui movida, eu digo sempre, a ansiedades e não a metas. Então, o que vier é o que a gente foi construindo, né? Então, e há sempre muitos caminhos. É uma consequência do que você... os caminhos estão aí abertos. A gente vai construindo a maneira como a gente vai trilhando esses caminhos. Dalila, quantos autores, vamos dizer assim, eu vou dizer lançaram, né? Mas quantos autores vocês publicaram?
Porque começou em 92, vocês tinham 2.300 títulos, que claro, era um acervo ali, não estou falando da editora. Muito pequenas, Hoje vocês já ultrapassam 10 mil exemplares. E nós estamos em torno de 8 mil, 10 mil, não tenho contabilizado exatamente os livros do estoque da livraria. Mas os livros da editora, e eu publiquei mais de 50 autores, em obras individuais, eu digo. Mas isso ultrapassa bem mais, eu acredito que chegam 70 nomes, não tenho isso exatamente contabilizado, porque eu tenho obras coletivas, onde 6, 8, 10 autores participam, então, sem contabilizar essas obras coletivas. Então, seguramente mais de 50 autores eu já publiquei, entre 150 e 200 títulos, né, nós publicamos. Diga-se que a esmagadora maioria é do ABC. Então, é um catálogo de literatura produzida por pessoas que viveram, vivem ou nasceram aqui na região. Não só de Santo André, mas de todas as cidades do ABC. Então, eu acho que é um catálogo bastante significativo da produção da virada do século até o presente momento. Produção regional aqui. Não só literatura, mas também o pensamento também. Há ensaios, há dissertações de mestrado e doutorado. E ainda seguem publicando? Muito devagar. A gente optou por uma coisa que eu tenho chamado de slow editions. Ou seja, edição sem pressa também, na contramão de tudo que acontece. Tudo tem que ser muito rápido. Não é? E a Luzia, que é muito talentosa, é a grande responsável por isso. Fazemos pequenas edições fora do comércio, para os autores poderem mostrar a sua produção, com tiragens muito reduzidas, de 200 exemplares, 100 exemplares. Aqui ou ali publicamos uma obra mais alentada, mas sempre sem pressa, e sempre o que eu quero, e os meus que colaboram comigo, sempre o que a gente decide que deve ser impresso. Então, eu tenho um grupo que me ajuda estimular, nisso. Né? Eu tenho um grupo que é, na verdade, meu conselho editorial. A gente troca umas ideias. E o que vocês acham? Vamos publicar isso ou não? Mas tudo muito tranquilo, sem imaginar que aquilo vai se tornar um best-seller. E olha, nesse clima aí, proposto até também pela Dalila, para desacelerar um pouco, diante de tudo, dessa contramão aí que ela bem colocou, eu até para essa entrevista, embora você esteja nos vendo na internet, que exige também essa instantaneidade e muitas vezes tudo muito descartável, na maioria das vezes, né? Eu até me propus aqui, desliguei o celular para a gente aproveitar bem desse papo, que fica também como um convite para que você, de repente, saia desse bate-papo aqui e vá refletir um pouco, buscar um pouco essas questões mais dedicadas ao pensamento, a própria cultura, a própria história, o próprio resgate da memória, que faz um bem danado também, você não sabe quanto ou sabe, não é? É só se propor também a isso, cada vez menos a gente se propõe. Eu endosso as suas palavras e acho que é por aí isso. Dalila, obrigado por ter vindo, parabéns pelos 25 anos e que sejam aí, que os próximos anos sejam de resistência também. Estão todos convidados a comparecer à livraria, porque ela existe para isso. A exposição é gratuita, né? É gratuita, ela vai permanecer ao longo deste semestre inteiro, né? Porque é comemorativa do aniversário. Quer deixar o endereço? Convida para quem... O endereço é Rua Eduardo Monteiro, 151, aqui próximo do centro, numa travessa da Avenida Portugal, e nós abrimos diariamente da 1 às 18h30 e no sábado pela manhã das 9h30 às 13 horas. Todos convidados a passar por lá, tomar um café, temos uma pequena cafeteria, e dar uma folhada no que de melhor se escreveu da literatura da região. E trocar ideias também lá. E eu tenho já que podemos falar dessa maneira do Alfarrábio, temos uma promoção para o Dia das Mulheres, dia 8 de março, 50% de desconto a todas as mulheres que comprarem livros nesse dia. Olha aí que beleza. Eduardo Monteiro, aqui em Santo André, a livraria Alfarrábio, lembrando esse bate-papo com a Dalila, os principais trechos aí dessa conversa vão ser reproduzidos na edição impressa do jornal Repórter Diário, ok? E fica disponível também online para você curtir, compartilhar, comentar,
não é? E também, porque não é a difusão, né? Passar adiante, porque é muito importante que esse tipo de assunto seja compartilhado, vá além, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. A gente se vê num outro momento informando e prestando serviço a você que acompanha a RDTV. Valeu!